Hoje é o quarto episódio desta série que nós estamos navegando ao longo desse período da Quaresma. O tempo da Quaresma é o tempo em que nós estamos preparando o nosso coração, preparando a nossa vida, a nossa espiritualidade para a celebração da Páscoa. A Páscoa é a grande celebração da fé cristã, é a grande celebração do cristianismo. E esse período de 40 dias que antecede a Páscoa é o período em que a gente, então, se dedica às disciplinas espirituais, a gente se dedica à devoção, a gente se dedica àquilo que o Danilo ministrou a nós no tempo da oração. Nós nos dedicamos à palavra, nós nos dedicamos ao Senhor, nós nos dedicamos ao jejum, nós nos dedicamos às práticas das disciplinas espirituais para que a gente possa preparar o nosso coração nessa jornada espiritual. E na medida em que nós estamos nos preparando, nós estamos refletindo aqui na nossa igreja sobre a doutrina da santificação. O que é essa doutrina? O que a palavra de Deus fala sobre esse poder operante do Espírito de Deus na vida do crente, conduzindo ele à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, conduzindo ele à imagem e semelhança do Filho. Eu não vou recapitular tudo aquilo que nós falamos, todos os sermões eles estão à disposição de você nas nossas redes sociais, mas hoje eu quero lhes falar sobre essa dimensão coletiva, essa dimensão comunitária que há no processo de transformação e de maturação cristã. Acredite, vivemos uma época em que louva-se uma espécie de privatização da fé cristã. Vivemos uma época em que nós falamos assim: gosto de Jesus, tenho o meu relacionamento com Deus, mas não gosto da igreja, não gosto do povo de Deus, esse povo aí, não gosto deles não. A gente vive uma época de que é Jesus por todos e cada um com seus problemas. Esse é o ditado que a gente ouve muitas vezes. Jesus por todos, mas cada um com seus problemas, cada família, cada qual no seu quadrado, e assim a gente vive. Meus irmãos, não tem nada mais antagônico, ou não tem nada mais, enfim, distante daquilo que seja a proposta da fé cristã. A fé cristã, ela não acontece na individualidade. Não existe projeto de espiritualidade cristã ou cristã bem-sucedido que esteja acontecendo no individualismo. Não existe. Nós fomos criados por Deus, em primeiro lugar, para sermos seres comunitários. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é uma comunidade. Deus não está em comunidade, Deus é uma comunidade. Uma comunidade eterna de Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunidade perfeita. Uma comunidade de absoluta intimidade e amor. E porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus comunitário, nós fomos criados para a vida comunitária. Nós fomos criados para compartilhar a nossa vida. Nós fomos criados com esta inclinação natural de compartilhamento da vida e desejo pela vida comunitária. E meus irmãos, fazendo um parêntese aqui, por exemplo, a gente gosta tanto de compartilhar a nossa vida, que Mark Zuckerberg, ele ficou bilionário, criando um botão chamado compartilhar. Você já percebeu que a gente gosta de compartilhar a nossa vida? A gente compartilha até o nosso prato de comida. Não sei se você já viu nas redes sociais, né? Eu acho que não tem nada mais idiota do que você postar um prato. Isso é pessoal. Mas não tem nada mais idiota do que você postar um prato de uma refeição que você está comendo, que ninguém vai poder comer, e você posta, a gente posta. Mas isso daí é fruto deste traço inato em nós, de que nós fomos criados para o compartilhamento da vida, nós fomos criados para viver vida comunitária, nós fomos criados para a comunidade. Por isso, nós gostamos de compartilhar a vida e queremos compartilhar a nossa vida. E Deus, ele sempre trabalhou por meios coletivos. Se você volta na história bíblica, você vai ver que no Antigo Testamento, Deus operou por meio de uma nação, Israel. Depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus opera por meio
de uma coletividade, de um ente coletivo chamado igreja. Deus sempre operou, Ele não somente nos criou com capacidade para viver vida comunitária e com uma inclinação para a vida comunitária, mas Ele nos convida por meio do Senhor Jesus Cristo para pertencer à comunidade e desenvolver a nossa vida cristã no ambiente da coletividade. Por isso, se nós estamos falando de uma jornada de santificação, é impossível falar de uma jornada de santificação ou falar da obra que Deus opera em nós, de tal maneira que essa obra vai acontecer quando eu estiver lá em casa, distante de tudo e de todos, fechado no meu quarto, e ali Deus vai me santificar. Não, Ele não vai te santificar. Deus, Ele nos santifica na medida em que nós estamos inseridos na comunidade, nós vivemos a vida comunitária, nós nos debruçamos sobre a vida comunitária, nós compartilhamos a vida comunitária que nos é oferecida pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos criados por Deus para compartilhamento da vida. E nós temos um Deus que quer trabalhar na nossa vida e na nossa história por meio da sua comunidade, por meio do seu povo. Por isso, dizer que sou alguém que gosto de Jesus, mas não gosto da Igreja de Jesus, é não ter entendido aquilo que é mais fundamental da fé cristã. Eu não sei se você já ouviu falar desse movimento que está se tornando bastante popular nos dias de hoje, que é o movimento dos desigrejados, que são pessoas que se dizem cristãs e falam assim: eu gosto de Jesus, mas não gosto do povo de Jesus. Esse povo de Jesus é meio complicado. E é mesmo, é verdade. Esse povo de Jesus é meio complicado. Então eu vou curtir a minha vibe com Jesus aqui e não quero saber de me envolver, não quero saber de relacionamento, vou ser um cristão desigrejado. Afinal de contas, o Espírito Santo está em mim e eu sou a igreja. Já viu o desigrejado falando isso? Não, igreja não é prédio, igreja não é comunidade, igreja sou eu. A resposta que a gente normalmente dá para uma pessoa que pensa assim é: você é tão igreja sozinho quanto um tijolo é uma parede. E não somente isso. Aquilo que o apóstolo João fala dos desigrejados é um pouco mais grave. Porque João diz que aqueles que estiveram entre nós e nos deixaram, na verdade, nunca foram dos nossos. Em outras palavras, dizer que eu sou um desigrejado, na mente do apóstolo João, é alguém que nunca de fato fez parte do povo de Deus, embora goste da música do povo de Deus, embora goste dos mecanismos do povo de Deus, embora às vezes conheça os trejeitos e os cacuetes do povo de Deus, mas na verdade nunca experimentou o poder operado no meio do povo de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu vim esta noite aqui dizer para você que a obra da santificação, ela tem uma dimensão coletiva, que Deus vai operar em nós, e esta operação só vai acontecer no ambiente da coletividade. Agora, para a gente entender esse texto que a gente acabou de ler, e que talvez você esteja pensando: nossa, pastor, eu entendi essa introdução que você fez, entendi onde você quer chegar, mas esse texto que você acabou de ler parece que não tem nada a ver com o texto que você está falando. E eu preciso rapidamente esclarecer você acerca de algumas coisas importantes que nós temos no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele foi escrito por um autor que nós não sabemos quem foi. Inclusive, este é um dos maiores mistérios da tradição cristã. Quem é o autor de Hebreus? Embora todo seminarista comece o seu curso de teologia num seminário dizendo: eu serei aquele que vou descobrir quem é o autor de Hebreus, quando eu tiver formado, ninguém sabe quem é o autor de Hebreus. Algumas conjecturas, elas são, enfim, apresentadas a nós. Tem muita gente que diz, por exemplo, que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. Mas não foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, porque o autor de Hebreus diz na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, de que ele recebeu o evangelho de segunda mão. E isso vai diametralmente contra aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala em suas epístolas, de que ele não recebeu o evangelho de ninguém. Ele não recebeu o evangelho de segunda mão, ele recebeu o evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus pertenceu a uma segunda geração de cristãos.
Então, algumas sugestões são dadas, tem gente que diz que foi Áquila, tem gente que diz que foi Barnabé, enfim. Independente de quem tenha sido o autor da Epístola aos Hebreus, uma coisa que a gente precisa entender é que, fundamentalmente, o autor de Hebreus, ele está escrevendo uma epístola para dizer aos hebreus que a religião cristã, ou a religião de Cristo, ela é superior à antiga aliança. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim, o autor de Hebreus escreveu a epístola dos Hebreus aos hebreus para dizer para os hebreus que não é necessário mais ser hebreu. Fundamentalmente é isso. Porque aqueles que leram, em primeiro lugar, essa epístola, eram hebreus que tinham se convertido. E como hebreus que tinham se convertido, eles tinham dois problemas. O primeiro deles era esse problema de querer juntar e misturar a fé cristã com o judaísmo. E eles diziam muitas vezes assim, olha, para você ser crente, confessar o Messias Jesus, é legal, parabéns, joia. Mas além disso, você precisa também se circuncidar, você precisa guardar as festas dos judeus, você precisa guardar as datas do judaísmo. Para você ser um cristão verdadeiro, você precisa ser alguém que cumpre as dietas do judaísmo, que você faz tudo aquilo que o judaísmo propõe. Então vem o autor de Hebreus dizer, não, parem com isso. Nós cristãos, nós somos herdeiros de promessas superiores àquelas promessas que foram dadas na antiga aliança. Nós somos participantes de uma aliança superior. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, superior. Nós temos um sacrifício superior. O autor de Hebreus, ao longo de toda a sua carta, de toda a sua epístola, ele está dizendo, senhores hebreus, abram os olhos. O cristianismo, Cristo é suficiente, Cristo é superior, Cristo vem acima de todas essas coisas. Por isso rejeitem toda e qualquer ideia de que vocês precisam crer em Jesus, mas também fazer A, B ou C. E a gente tem um pouco desse espírito nos dias de hoje. Eu continuamente falo essas coisas aqui na nossa igreja. A gente tem um pouquinho desse espírito farisaico dos hebreus. Porque a gente diz, crê em Jesus, mas apaga a tua tatuagem. A gente diz, crê em Jesus, mas aprende a falar os nossos cacuetes aqui, gospel. Aprende a crer em Jesus, mas, enfim, começa a colocar paletó e gravata. Creia em Jesus e faça isso e aquilo. A gente tem o mesmo espírito da índole, por isso que nós precisamos, desesperadamente, do autor dos Hebreus também nos dizer as coisas que ele diz. Agora, o segundo problema que ele ataca na comunidade, para as comunidades às quais ele escreveu, é aquele problema de que os cristãos que eram a audiência deste autor, eles achavam que ser um bom cristão significa ser alguém que basta estar convicto de verdades doutrinárias e isto nos faz bons cristãos. Isto nos faz pessoas certas, crentes bons, crentes dos bons. Então eu costumo dizer que esse inclusive é o pecado do cristão batista reformado. Por quê? Porque, como eu venho dizendo ao longo dessa série, porque eu sei alguns conceitos teológicos, porque eu sei dizer o que é a doutrina da união hipostática, eu me acho um bom cristão, né? Porque eu sei o que é o retorno iminente do Senhor Jesus Cristo, eu me acho um bom cristão. Doutrina é importante. Doutrina, meus irmãos, é algo a sério que nós precisamos valorizar dentro do nosso contexto. Aqui na nossa igreja nós valorizamos muito isso. É um programa do Didaquê, tem um monte de coisa que a gente faz, nós levamos a sério doutrina. Mas doutrina por doutrina não faz um bom cristão. Porque nós precisamos traduzir as nossas convicções doutrinárias em prática de vida. E é interessante que de Hebreus capítulo 1 até Hebreus 11, o autor de Hebreus vem dando doutrina. Aquilo que eu falei, somos herdeiros de uma nova aliança, temos um sumo sacerdote maior, o nosso sacrifício é perfeito, o templo que nós temos ele é perfeito, tudo que nós somos é superior àquilo que passou. Leia comigo a primeira palavra do capítulo 12. Ele diz assim, portanto, já que nós somos tudo isso, já que nós temos todas essas convicções, já que a nossa doutrina afirma todas essas coisas, portanto,
Agora o autor de Hebreus vai traduzir, vai dizer, transforma essa doutrina em prática de vida. Ele diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Traduza a sua fé, as suas convicções doutrinárias em prática de vida. É isso que o autor de Hebreus está dizendo, porque aquela comunidade para quem ele escreve, esses hebreus, eles tinham essa mania de achar que porque eles tinham uma doutrinação correta, eles estavam em paz com Deus e estava tudo certo. Aí vem o autor de Hebreus dizer, não, para. Até os demônios acreditam no único Deus, diz Tiago, meu irmão de Jesus. Ter boa doutrina não é suficiente. E na medida em que o autor de Hebreus ele vai incentivando a sua audiência a tornar prática as suas convicções doutrinárias, então ele diz, faz parte desse processo de santificação, faz parte desse processo de traduzir em prática de vida aquilo que você crê, levar a sério sua vida com aqueles que estão ao seu redor. Ele diz no versículo 14, portanto, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esse versículo ele poderia ser traduzido também da seguinte maneira, esforcem-se para viver em paz sendo santos. Em outras palavras, o autor de Hebreus, ele está dizendo para nós que a nossa caminhada com Deus, a nossa transformação, aquilo que Deus está operando em nós, produz frutos na horizontalidade das nossas relações da nossa vida. Não dá para dizer que eu tenho um bom relacionamento com Deus, não dá para dizer que eu estou passando por esse processo de transformação, se quando eu olho para a horizontalidade dos meus relacionamentos, todos eles são quebrados, tem sangue derramado, está tudo torto e tudo arrebentado. Porque o texto está dizendo, esforcem-se para viver em paz. Ser santo também tem essa dimensão em que ela vai ser traduzida na prática, na medida que nós nos relacionamos com aqueles que estão perto de nós. Mais uma vez, por isso que o discurso dos desigrejados não faz sentido nenhum. Por quê? Porque, eu estou bem na minha relação vertical com Deus, mas eu não quero saber de nenhuma horizontalidade com o meu próximo. Isso está errado. Isso vai justamente contrário ao texto que nós acabamos de ler. Esforcem-se para viver em paz com todos, porque isto é ser santo. Meus irmãos, e como isso é difícil, né? Porque relacionamentos, a arte dos relacionamentos, ela é uma arte difícil. A maturidade necessária para aquilo que a gente chama hoje em dia de inteligência emocional, inteligência relacional. Isso é tão complicado, né? Isso nos custa muito caro. Porque a gente crente, é muito mais fácil a gente botar a Bíblia debaixo do braço e sair derramando sangue por aí, do que a gente começar a construir relações saudáveis, pautadas pelo Evangelho, orientadas por esse processo de transformação de Deus na nossa vida. Deixe-me confessar um pouco dos meus pecados para você. Eu fui aquele seminarista idiota. O que é um seminarista idiota? É aquele seminarista que acha que porque aprendeu alguma coisa, tem o direito de sair derramando sangue na vida dos outros. E nossa, como eu derramei sangue na minha vida. Às vezes eu olho para trás e eu fico envergonhado. Porque, de fato, eu tive o privilégio de começar muito cedo minha carreira teológica. Com 17 anos eu fui para o seminário. E graças a Deus fui estudar num bom seminário. Alcancei uma boa formação. Deus foi muito bondoso comigo nesse sentido. Mas por causa das oportunidades que estava recebendo, virei o cruzadista do Evangelho.
da sã doutrina. E meus irmãos, como eu derramei sangue, e achava que estava derramando sangue de maneira legítima, porque afinal de contas a doutrina precisa ser resguardada, e a gente, em nome da boa doutrina, derrama sangue durante, ao nosso redor, provoca rupturas. Quando é o contrário, está dizendo, olha, se você de fato entendeu a doutrina, se você de fato entendeu a fé cristã, se você está passando por esse processo de transformação, não é sair derramando sangue, que quem faz isso é o Talibã. É o contrário, você vai construir relações saudáveis, relações amorosas, você vai construir na tua vida, você não vai ter aquela marca de alguém que olha para trás e vê um rastro de sangue. Já conhece gente assim? Já ouviu falar de gente assim que quando olha para trás ele tem um rastro de sangue para trás? Ser santo é se esforçar para viver em paz com todos. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele vai dizer para nós que se depender de vós, tende paz com todos. E é bem verdade, meus irmãos, que muitas vezes nem todo mundo vai querer estar em paz conosco. É verdade isso. É verdade que muitas vezes as pessoas não vão querer estar em paz conosco. Mas a verdade do Evangelho é que se nós estamos passando por um processo de transformação cristã, nós, no que depende da gente, nós nos esforçamos para viver em paz com todos. A nossa boa relação com Deus vai ser traduzida em relações horizontais saudáveis. Aí pega, né? Porque a gente às vezes não sabe conviver nem com a nossa esposa. Quanto mais com a sogra, né? O cunhado que deve R$1.000 pra gente. E R$1.000 dentro do nosso coração pecaminoso vira 1 milhão, né? Não sei se você já percebeu isso. R$1.000 no nosso coração vira 1 milhão. A gente trata como se fosse 1 milhão. E na verdade não precisa nem ser R$1.000, R$100 vira 1 milhão, né? A gente já sai derramando, criando rupturas, dizendo desgraçado, miserável. Derramamos sangue e não sabemos mais viver vida comunitária, porque a gente se esqueceu que a nossa relação com Deus, ela necessariamente precisa ser traduzida em uma relação saudável com aqueles que estão perto de nós. E nós nos esforçamos para fazer isso. Porque, meus irmãos, é antinatural a nós construir boas relações. Porque nós somos egoístas, nós somos aqueles indivíduos que estão preocupados com a gente é absolutamente ego-referente, ou seja, a gente mede tudo a partir do que é bom pra gente, né? Então, como a gente mede tudo a partir do que é bom pra gente, então se minha mulher não é boa pra mim, eu não quero mais ela. Se o meu marido não é bom pra mim, eu não quero mais meu marido. Se os meus filhos não são bons pra mim, eu vou tratar eles no chute. E se o meu trabalho, o meu chefe, seja quem for, estiver perto de mim, não for bom pra mim, eu não quero mais saber. Por isso que nós vivemos numa geração e numa época, num tempo, cuja marca é uma relação, são relações absolutamente descartáveis. Absolutamente descartáveis. Porque nós não mais entendemos que ser santo, ser discípulo de Jesus, significa se esforçar para viver em paz com todos. Agora, o versículo ele continua, e aí chegamos numa parte do versículo que é profundamente mal interpretado nos dias de hoje, porque o texto diz assim: esforce-se para viver em paz com todos e serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. E esse é um dos textos da tradição cristã que eu vou falar uma coisa para você. É muito complicado porque nós ouvimos todo tipo de interpretação sobre esta passagem. Hoje quero lhes apresentar 3 das muitas outras que você pode achar se você fizer uma pesquisa bíblica. Mas de maneira geral, 3 interpretações dessa passagem são dadas. A primeira delas diz assim: seja santo, porque se você não for santo, você não vai para o céu. Pois sem santidade, ninguém verá o Senhor. Já ouviu isso? Vigia, varão. Não cai da graça. Porque senão, você não vai ver, você não vai para o céu. Você não vai ter redenção. Eu não acho que seja isso que o texto esteja dizendo, porque
Em primeiro lugar, o texto não está falando de salvação, o texto está falando de santificação. Em segundo lugar, se o texto estivesse falando isso, de que santidade nos salva, nós não somos salvos pela graça, nós somos salvos pelo esforço da santidade, né? Nós somos salvos tentando cavucar na vida, né? A gente é salvo pela vida de Batista. A gente é salvo, então, não pela graça, por meio da fé, mas nós somos salvos pelo nosso esforço de ser santo. Isso é diametralmente contra aquilo que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina, pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras. Quer seja obra de santificação, obra de caridade, seja ela qual for, não por obras para que ninguém se glorie. Então, se o texto está dizendo que nós temos que ser santos para ir para o céu, nós somos salvos pela santidade, não pela graça do nosso Deus. Entendemos que santificação não é aquilo que compra a salvação, mas é um produto e um fruto e uma consequência do fato de que nós já encontramos a graça salvadora. Agora, existe uma segunda proposta de interpretação desse texto que diz assim: já que o texto está falando de santificação e de relações, porque o texto acabou de dizer que a gente tem que se esforçar para viver em paz com todos os homens, então é melhor a gente interpretar o texto da seguinte maneira: sem santidade, ou seja, sem a prática da minha santidade, ninguém que está ao meu redor vai ver o Senhor. Essa é uma proposta interessante, porque ela sugere a ideia de que se eu sou santo, aqueles que estão ao meu redor, eles verão a Deus. Se eu não sou santo, ninguém verá o Senhor que está perto de mim. Se eu não levo a sério a minha caminhada com Deus, se eu não frutifico, se eu não sou alguém que demonstra um caráter transformado na minha vida, quem está perto de mim, ninguém vai ver o Senhor. Agora, se eu levo a sério todas essas coisas, quem está perto de mim vai ver o Senhor. Essa é uma opção interessante, mas eu acho que não seja isso que o autor de Hebreus queira dizer. O autor de Hebreus, quando ele fala que ninguém verá o Senhor, ver ao Senhor na Bíblia, ao longo de todo o Antigo Testamento, ver a Deus é sinônimo de intimidade com Deus. Se você voltar lá em Deuteronômio, capítulo 34, no versículo 10, você não precisa abrir. Você vai descobrir lá, ali nós temos a descrição do funeral de Moisés. Moisés morreu. E o texto fala para nós, o editor que está encerrando ali o Pentateuco, ele diz para nós que nunca mais se levantou em Israel alguém como Moisés, alguém com quem Deus falava face a face. Então, o texto está falando para nós que nunca mais surgiu na história da nação de Israel alguém que gozava de uma intimidade tal com o Senhor, de tal maneira que ele falava face a face. Você conhece a história de Moisés? O Senhor Jesus Cristo, muito provavelmente, citando de maneira adjacente o texto de Deuteronômio e a vida de Moisés, ele diz: bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Porque os puros de coração, eles têm o privilégio da intimidade com Deus. Eles têm o privilégio de ter uma relação próxima do Senhor. Então, aqueles que são santos e que têm uma intimidade com Deus vão construir relações saudáveis na horizontalidade da vida. Meus irmãos, cuidado com esta índole que a gente vê muito nos crentes de hoje. Eu não levo desaforo para casa. Conhece gente assim? Eu não levo desaforo para casa. O nosso Mestre Jesus levou desaforo para casa. Ou melhor, o nosso Mestre Jesus levou desaforo para a cruz. Conhece aquele tipo de gente que bateu, levou? Conhece aquele tipo de crente que não pisa no meu calo, que senão tu vai ver? Isso não é cristianismo. Pelo menos isso não é uma maturidade cristã para a qual nós fomos chamados. Esforcem-se para viver em paz com todos, porque na medida em que vocês são santos e são íntimos de Deus, as suas relações, os seus casamentos, a relação com seus filhos, a relação com seus pares no trabalho, a relação com aqueles que estão próximos de vocês, aquela família estendida, cunhado, cunhada, nora, genro, seja o que for, sogro, sogra, até a sogra, né? Até com a sogra a gente vai desenvolver boa relação.
E aí chegamos no versículo 15 que diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Eu gosto muito da tradução que diz assim: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Essa também é uma possível tradução. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Já que Deus está me tratando, já que Deus está operando santificação na minha vida, então Deus vai fazer uma obra tal na minha vida que eu vou ser alguém comprometido em ter a graça de Deus sendo derramada sobre aqueles que estão perto de mim. Em primeiro lugar, nesse verso é muito interessante o fato de que quando o autor ele está dizendo cuidem, ele está usando uma forma verbal de onde nós tiramos a expressão episcopo. É aquele cuidado pastoral, é aquele cuidado zeloso, é aquele cuidado de alguém que está observando atentamente, é aquele cuidado que eu tenho para com aqueles que estão ao meu redor, que vai produzir uma relação saudável, que vai produzir a extensão da graça de Deus sobre a vida das pessoas. Em outras palavras, sabe o que o autor está dizendo para a gente? Eu gosto muito de traduzir isso daqui assim. Deus ele quer nos usar como porta de entrada na vida daqueles que estão perto de nós. Sabe quando a gente fala assim, nossa, meus pais estão precisando ter uma relação com Deus. Deus quer que eu e você sejamos a porta de entrada para que Deus chegue lá nos nossos pais. A gente fala assim, puxa, minha casa está precisando de Deus, né? Deus quer usar a mim e a você como porta de entrada da graça dele, nos lugares onde a gente chega. Deus quer que eu e você sejamos porta de entrada da graça dele. Cuidem para que ninguém deixe de experimentar a graça de Deus. Isaac, eu quero que você seja porta de entrada da minha graça, onde quer que você for. Cuidando, amando, servindo. E a gente precisa aprender a fazer essa oração. Senhor, eu quero ser a porta de entrada da tua graça. Eu quero ser aquela porta através de quem o Senhor, através da qual o Senhor atravessa e entra nos lugares. Onde eu entrar, que não chegue eu, chegue o Senhor. A gente precisa fazer essa oração, né, com os nossos casamentos se desmanchando. A gente fala, Senhor, deixa eu ser a porta de entrada da tua graça no meu casamento. Deixa eu ser, Senhor, a porta de entrada da tua graça na vida dos meus filhos. Deixa eu ser, Senhor, a porta de entrada da tua graça no ambiente onde eu estou trabalhando. Deixa eu ser, Senhor, a porta de entrada da tua graça nos meus pares do trabalho, nos meus irmãos que estão na minha igreja. Deixa eu ser, Senhor, a tua porta de entrada. E a porta de entrada escancarada da tua graça para que onde eu chegar haja esse experimentar bondoso, gracioso de quem tu és. Isso cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Atuem de tal maneira que onde vocês botarem o pé, onde vocês colocarem a mão, chega a operação da graça de Deus. Como a gente precisa aprender a fazer essa oração. Porque esse tipo de oração, meus irmãos, é uma oração corajosa. Porque quando a gente se coloca à mercê de Deus, falando assim, Senhor, eu quero ser essa porta de entrada, acredite, vai começar na gente a operação de transformação, Deus cutucando, Deus mexendo, Deus transformando, Deus tocando áreas que a gente não gostaria que ninguém mexesse. Porque começa na gente. E aí ele entra. E ele vai manifestando a sua graça. Então é corajosa porque isso vai significar um processo de abertura para a nossa própria transformação. Mas ao mesmo tempo é trabalhosa, porque isso significa que a gente vai ter que assumir ônus quando a gente não precisava, vai se sacrificar. A gente vai ser gente que vai, enfim, pagar pato, como a gente falava no passado, né? Quem que vai pagar esse pato aí? Aí é o cristão que levanta e fala, não, sou eu. Quem é que vai pagar o pato para que a família fique de pé? Sou eu. Quem é que vai pagar o pato para que as crianças sejam educadas nos caminhos do Senhor? Sou eu.
Quem é que vai pagar o pato para que a extensão do reino de Deus aconteça nessa casa? Sou eu. Quem é que vai acordar mais cedo, dormir mais tarde? Quem é que vai ofertar? Quem é que vai se sacrificar para que a extensão do reino, a manifestação da graça de Deus opere? Sou eu. Então, ao mesmo tempo que ela é corajosa, ela é profundamente desconfortável a nós. Cuidem para que nenhum de vocês, deixe de experimentar a graça de Deus. E na medida em que ele está falando desse cuidado, ele aplica de uma maneira muito interessante. Ele diz assim: por isso, que não haja nenhuma raiz de amargura entre vocês. E nós vivemos, meus irmãos, a era dos ressentidos. Nós vivemos a era dos ressentidos. Nós vivemos a era daquele que, e é aquela gente que pega e guarda, né? Como eu falei, que transforma R$100 em 1 milhão. Que guarda um negócio e segura dentro do coração e não larga. E fica azedando aquela amargura dentro do coração. E essa amargura dentro do coração, ela é profundamente perigosa, porque o texto fala para nós que ela contamina outros. O texto diz assim: que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O marido amargurado vai contaminar um casamento. Um pai amargurado vai contaminar suas relações com seus filhos, vai fazer com que a amargura deteriore. A amargura é um câncer nas nossas relações. A amargura é um câncer. E, meus irmãos, eu estou pregando isso para mim, tá? Porque se tem alguém que tem uma tendência lascada de guardar, sou eu. Aí vem o evangelho do Senhor Jesus Cristo dizendo: se livra da amargura. Seja liberto. Livre-se da amargura. Perdoa. Só que não, a gente segura a promissória, né, da dívida. A gente segura, a gente não diz assim: eu te perdoo. A gente fala: não, tá aqui. Espera que tem volta. A gente diz assim: o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Não, isso não é conversa de cristão. É o contrário. É a graça de Deus que é tão grande que ela dá voltas no mundo inteiro. E essa graça precisa começar por meio de nós. Então eu vim incomodar você, vim pregar para você em amor a você. Existe algum traço de amargura na sua vida? Existe alguma relação quebrada? Existe alguma coisa que você sabe que Deus está incomodado e desconfortável com aquilo? Se liberta disso hoje. Perdoa aquilo que precisa ser perdoado, libera perdão para aquele. A gente não precisa sequer ouvir um pedido de perdão para perdoar, sabia? Quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, o Senhor Jesus Cristo pediu perdão em nome daqueles que estavam crucificando ele. Ele disse: Jesus, o Senhor falou: Deus Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Livre-se da amargura, não permita que a amargura no teu coração, na tua vida, vá deteriorando todas as áreas do teu ser. E, meus irmãos, a minha experiência pastoral, ela tem me mostrado situações que a gente não consegue nem sequer explicar, de gente vivendo de uma maneira absolutamente deteriorada, uma vida miserável, porque ainda não lidou com as amarguras que estão enraizadas dentro do seu coração. Antes de pastorear a Igreja Batista Urbana, pastoreei uma igreja em que tinha lá algumas famílias e alguns clãs familiares, e aí depois eu descobri que dentro da igreja, por causa de uma assembleia que tinha acontecido em 1977, uma assembleia batista que tinha acontecido em 1977. 2 irmãos discutiram nessa assembleia. Como eu costumo dizer, às vezes o capiroto está lá na Assembleia Batista, né? Que algumas assembleias batistas, elas são piores do que a assembleia de condomínio para decidir vaga de estacionamento. E aí, 2 irmãos discutiram em 1977 sobre uma coisa que não tinha nada a ver com eles, era uma coisa da igreja. Eles discordaram um do outro. A amargura entrou no coração. Aí eu fui descobrir, anos depois, quase mais de 30 anos depois,
que tinham duas famílias da igreja que não se falava, que já era o filho, o neto, o cunhado, que já não falava com mais ninguém. As duas famílias completamente rompidas. Dentro da igreja, comungando da mesma ceia, participando dos mesmos cultos, sendo membros da mesma comunidade. E as famílias não se falavam. Até que eu descobri, eu era responsável pela tal da juventude, né? Eu cuidava dos líderes da juventude. E aí um líder da juventude chegou para mim e falou assim: pastor, eu tô com um problema sério aqui. Eu falei: mas o que aconteceu? É que tem dois adolescentes da nossa igreja que estão se gostando, mas eles são de duas famílias que não se falam. Eu falei: mas como assim? Virou Romeu e Julieta. Raiz de amargura. Gente que por 30 anos, 40 anos, vive uma vida miserável, porque ainda não permitiu Deus vir e tratar as amarguras que tem dentro do coração. Vivemos a era dos ressentidos, vivemos a era dos amargurados, vivemos a era daqueles que fazem terapia. De novo, se você precisa, faça, tá? Eu faço terapia, já falei isso daqui para vocês recentemente. Mas aí a gente precisa de terapeuta, a gente precisa de remédio, a gente precisa da operação da graça, a gente precisa de um monte de coisa. Por quê? Porque a gente não aprendeu a colocar no altar da graça de Deus: Senhor, está aqui a minha amargura, trata. Antes de pregar isso que eu estou pregando a vocês, eu tive que mandar uma mensagem para um amigo, dizendo: cara, eu vou subir no púlpito, eu não quero, sabe, que a minha consciência me acuse de que eu não fiz o que eu devia ter feito para que estivesse tudo em paz. Antes de vir aqui e pregar para vocês. Por isso não lhes prego essas coisas como alguém que não passa por isso. Como a gente precisa da operação da graça de Deus na nossa vida. Finalmente, o texto fala para nós que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os direitos de herança como filho mais velho. Ele vai traduzir essa vida do indivíduo que é focado em si, que não abre mão, que não perdoa. Ele vai traduzir essa vida de um indivíduo que não cuida dos outros para que outros experimentem a graça de Deus. Ele vai traduzir a vida daquele que não se esforça para viver em paz com aqueles que estão ao seu redor nesta figura do Antigo Testamento, Esaú, e você conhece a história. Esaú, homem de guerra, homem caçador, viril, crossfiteiro da antiguidade, forte, bonito, voltou para casa depois de um período no campo e voltou com fome. Sabe o que o texto está dizendo para a gente discretamente quando diz que Esaú voltou para casa com fome? É que ele fracassou na sua caça, ele não pegou nada. Sabe aquela semana que a gente chega em casa e fala assim: nossa, essa semana foi ruim? A gente se sente o fracasso em pessoa. É o Esaú voltando para casa com fome, caçador, fracassado, não pegou uma caça sequer, nem para pegar, nem para matar a fome. Aí ele chega em casa e encontra o seu irmão Jacó fazendo um ensopado de lentilhas. Na verdade é um ensopado de cereais. A Bíblia antiga da Almeida traduz como lentilha, mas é um ensopado de grãos. Aí ele vira para o Jacó e fala assim: Jacó, me dá um pouco aí desse teu ensopado de lentilhas. Aí o Jacó fala: não, eu só dou para você esse ensopado de lentilhas se você abrir mão da tua primogenitura. Aí o Esaú, focado em si, amargurado e frustrado com as suas próprias frustrações, ele diz assim: o que me adianta ser primogênito, ter a bênção sobre mim, se estou prestes a morrer de fome? Olha, exagerado, dramático. E por causa disso ele troca a primogenitura por um prato de lentilhas. Você consegue ver o quanto os nossos valores estão desconfigurados quando a gente vive uma vida orientada somente na gente? É a bênção, é a primogenitura que foi trocada por um prato de lentilhas. Hoje, o prato de lentilhas significa 10 minutos no motel. A gente troca a nossa primogenitura por 10 minutos no motel. A gente troca a primogenitura por um relacionamento espúrio com a secretária. A gente troca a primogenitura
Porque como a gente está tão centrado nas nossas necessidades, no nosso momento, naquilo que a gente é, e desprezou a vida comunitária, a coletividade, aí a gente anda por esse mundo trocando pratos de lentilhas pela posição que nós recebemos em Cristo Jesus. Aí vem o texto, precisa dizer, não seja como Esaú, não vale a pena. Não vale a pena romper com aquele que está perto de você por dinheiro. Não vale a pena romper, criar rupturas. Não vale a pena deixar de experimentar a graça operante de Deus por meio daqueles que estão ao nosso redor. Por causa de coisas tão pequenas. Recalibra os teus valores. A gente, por causa disso, não fala Abraão, Isaque e Esaú. A gente fala Abraão, Isaque e Jacó. Porque Jacó profanou a bênção. E acredite, eu e você, a gente é Esaú. A gente precisa desesperadamente de Jesus. O Esaú perfeito, que chegaram um dia para ele, o próprio Satanás, e falou, tá com fome, Jesus? Aí Jesus disse, tô 40 dias jejuando aqui no deserto. Transforma esses pães, essas pedras em pães. Aí o Esaú perfeito diz, não, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. A gente precisa de um Esaú maior que nos ensina a viver para outros. A gente precisa de um Esaú perfeito que nos ensina a perdoar, que nos ensina a viver livres de amargura. Aquele que diz, Senhor, perdoa aqueles que estão me afligindo e que estão vindo contra mim, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. A gente precisa de Jesus nos ensinando a cuidar, para ser porta de entrada de Deus, onde quer que a gente vá. Porque quando Jesus pisava, onde quer que ele pisava, era o próprio Deus entrando. A gente precisa desse Esaú perfeito, que não troca a primogenitura por prato de lentilhas, porque ele nos ensina a buscar santidade e ter paz com todos os homens. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, obrigado por essa mensagem tão preciosa do Evangelho e da graça do Senhor Jesus. Pai, como a gente é Esaú, como a gente troca a primogenitura, o lugar do privilégio, a bênção, por coisas pequenas, tão somente porque estamos preocupados com as nossas inclinações, o nosso egoísmo, aquilo que foi feito contra nós. Somos tão autocentrados que a gente sai derramando sangue ao nosso redor. Pai, como a gente precisa da Tua graça, como a gente precisa desesperadamente de Jesus. Obrigado porque Jesus nos ensina assim, levar desaforo para casa, para a cruz. Obrigado porque Jesus nos ensina a ser mansos num mundo de gente que bateu, levou. Obrigado porque Jesus nos ensina a ser libertos numa geração de ressentidos. Obrigado porque Jesus nos ensina a ser porta de entrada da Tua graça onde quer que a gente vá. Obrigado porque Jesus nos ensina que ainda que as pessoas não queiram estar em paz conosco, nós estabelecemos a destra da comunhão e a paz. Pai, como a gente precisa experimentar esse poder operante por meio da coletividade, quer na igreja, quer em nossas famílias, quer nos contextos coletivos que nós vivemos fora deste lugar. Obrigado porque o Senhor usa isso para nos transformar à imagem do Teu Filho Jesus. Gratos nós somos por Ele e nele nós oramos. Amém.